Muito bem, como é bom ouvir essas músicas lindas, né? E cantar louvores a Deus. Vou fazer um pedido agora a todos que puderem, é claro, fiquem em pé, por gentileza. Todos que puderem, levantem-se. Olha que auditório lindo, quanta gente. Aí, fiquem em pezinho, aproveita e dá uma esticadinha nas canelas aí, né? Já que está sentado há algum tempo. Todo mundo obediente aí? Já todos em pé? Já. Agora quase, pronto. Agora vamos fazer assim. Vou fazer um segundo pedido. E eu conto com a obediência de todos. E o pedido também é simples. Todos que são adventistas do sétimo dia, batizados, que estão em comunhão regular com a igreja, se assentem. Mas só esses. Os outros continuam em pé, bem fofinhos assim. Não se assentem. Uau, olha aí quantos convidados e convidadas nós temos hoje. Gente querida que atendeu o chamado, o convite. Muito obrigado pela presença de todos aqui hoje. Vocês são os mais especiais, os mais importantes, e nós estamos contentes pela presença de vocês. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Bem carinhosa. Deus abençoe você, abençoe sua família. E olha, eu tenho aqui um cartãozinho que nós preparamos com muito carinho para vocês que são nossos convidados. Vou pedir aos amigos, os pastores e os amigos que por gentileza entreguem agora para todos que estão em pé. E ao você receber o seu cartão, você já pode se assentar, tá bem? Enquanto vocês recebem, eu já vou explicando qual é o propósito nosso com esse cartãozinho que nós preparamos com muito carinho para você, que é nosso convidado, nossa
Eu quero até aproveitar e antes de falar sobre o cartão, agradecer ao pastor Elton Andrade, nosso amigo querido, e juntamente com os pastores distritais, o pastor Arizoli Júnior, o pastor Dinei, o pastor William, que estão aqui conosco e que têm nos ajudado na organização dessa programação. Vamos lá, sobre o cartão que você recebeu. Olha, observe que essa parte aqui de cima, ela destaca, tá bom? Essa parte de cima é para ficar para você, é uma pequena recordação. O pastor já foi buscar mais ali rapidinho. Esperem só um pouquinho, tá? Essa parte aqui de cima é um marca-páginas, uma pequena recordação que nós preparamos para deixar com vocês. Tem até uma foto nossa aqui, ó. Todo mundo com o rosto lisinho, esticadinho, sem rugas, manchas ou coisas semelhantes. Vocês sabem que hoje em dia ninguém confia mais em fotografia, né? Porque existem uns filtros aí poderosos que deixam todo mundo a coisa mais fofinha do mundo. Outro dia até eu vi a história de um rapaz que conheceu uma moça pela internet e quando a encontrou perguntou se era a mãe dela. Ó, misericórdia. Muito bem. Então esse marca-páginazinho fica com você. Agora, aqui nós escrevemos assim, ó: queremos fortalecer nossa amizade e lhe ajudar em sua caminhada com Deus. Ei, acredite nisso. É com muita sinceridade que nós escrevemos isso aqui. Você está aqui porque de alguma maneira já existe algum tipo de amizade conosco, mas a gente quer fortalecer essa amizade, e a nossa intenção nessa amizade é, acima de tudo, ajudar você na sua caminhada com Deus, porque não existe nada melhor na vida do que caminhar com Deus, do que conhecer e amar a Deus. Eu gosto de dizer que quem tem Jesus tem tudo, mesmo não tendo nada. Mas quem não tem Jesus não tem nada, mesmo tendo tudo. A vida sem Deus é vazia, sem propósito e sem esperança. Mas quando você conhece e ama Deus, sua vida passa a ter um novo significado. Nossa origem está em Deus, o propósito de nossa vida está em Deus, e o nosso destino também está no Senhor. E existe um futuro glorioso para aqueles que amam a Deus. A gente quer ajudar você na sua caminhada com Deus. Aqui nós colocamos algumas opções para você marcar. Quero que orem por mim, aceito uma visita, quero me batizar, gostaria de estudar mais a Bíblia. Você pode marcar 1, 2, 3 ou as 4 opções. E se tem algo mais que a gente pode fazer por você em sua caminhada com Deus, você escreve aqui no verso, tá bom? Tem um espaço que nós deixamos aqui para você escrever, se você quiser. E aí nós pedimos que você deixe conosco o seu contato. Detalhe: eu sei que às vezes, mesmo no meio religioso, aparecem umas coisas que deixam a gente assim meio tristes e preocupados. Acredite, a gente não tem nenhuma intenção velada, escondida, quando a gente pede o seu contato. A intenção é essa, insisto: queremos fortalecer nossa amizade e ajudar você na sua caminhada com Deus. Por isso não tenha receio de preencher esse cartãozinho, e no final nós vamos recolher todos eles, e hoje mesmo aqui, no último momento de oração, nós vamos então já começar orando por você e por sua querida família, tá bem? Agora eu vou pedir a todos que parem só um pouquinho o preenchimento do cartão, para a gente fazer uma oração, e em seguida eu vou ter com vocês uma pequena reflexão na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar aqui com esse povo querido e agora poder abrir Tua palavra e apresentá-la. Eu te peço, Senhor, não porque eu mereça, mas por Tua bondade, que Tu permaneças conosco e que todos tenhamos a compreensão de Tua palavra, e que esta venha como um alimento para nos fortalecer em nossa caminhada cristã. Abençoa todos que estamos aqui, Pai, e eu peço especialmente por aqueles que se sentem mais necessitados.
Tu sabes quantas vezes nós estamos sorrindo por fora, mas chorando por dentro, por conta das lutas, dificuldades e durezas dessa vida. Fala especialmente a esses filhinhos, Pai. Eu peço ao Senhor com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Vamos à Bíblia. O texto base para a nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vou ler os versos 41 a 52. Lucas 2. 41. Lucas 1. Lucas 2. 41. Obrigado. Lucas capítulo 2. A partir do verso 41, se você tem aí a sua Bíblia e quiser acompanhar, está escrito assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuraram? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse? E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu acho interessante, uma vez, lendo esse texto, num culto assim com uma família, e havia ali algumas crianças. Antes de eu terminar a leitura de todo o texto, quando eu li a parte que diz que os pais de Jesus foram a Jerusalém, levaram Jesus quando tinha 12 anos, e quando voltaram de Jerusalém para Nazaré, Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Aí um dos meninos da casa disse assim: está vendo aí, pastor? Até Jesus, quando era menino, de vez em quando desobedecia os pais. Eu disse: não, ei, moço, calma aí. Ele tentando se justificar, dizendo que Jesus aprontava como ele. Eu disse: não, calma, eu vou lhe explicar direitinho a história, espera aí. Bom, conforme nós lemos, o texto diz que começa dizendo, que todos os anos os pais de Jesus, Maria e José, iam a Jerusalém com a intenção de participar da festa da Páscoa. Esta era uma festa importantíssima para os judeus, uma festa religiosa, que acontecia todos os anos. Durante a Páscoa, os judeus, eles relembravam que um dia foram escravos no Egito, e eles viveram no Egito 430 anos, e boa parte desse tempo como escravos. Então a festa da Páscoa era a comemoração da libertação do Egito, porque Deus os libertou de uma forma extraordinária. Todos os anos, Maria e José iam a Jerusalém para participar dessa festa religiosa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, ele foi levado pela primeira vez. Para os judeus, quando o garoto completava 12 anos, ele não só podia, mas devia participar das festas religiosas. Então eles participaram da festa, que durava pelo menos uma semana.
Quando terminou a festa, foi o que nós lemos, Maria e José voltaram para Nazaré, onde eles viviam. Mas Jesus ficou em Jerusalém e os pais não perceberam. E você me dirá, mas como assim? Até porque Lucas diz aqui que eles viajaram um dia inteiro pensando que Jesus estava com eles, mas na verdade Jesus não estava. Ora, como é que eles pensaram se eles não estavam vendo Jesus? É que normalmente as pessoas viajavam em caravanas, e eram grandes caravanas. Certamente uma grande caravana saiu de Jerusalém para Nazaré, e José e Maria tinham outros parentes que faziam parte dessa caravana. Então, quando eles saíram de Jerusalém para Nazaré, não viram Jesus naquele momento, mas eles pensaram assim: ele está na caravana, ele está aí com os parentes, está com os conhecidos, está com os outros meninos, estamos todo mundo indo, estamos indo. No final do primeiro dia de viagem, é que eles perceberam que Jesus realmente não estava. Começaram a procurá-lo, porque Jesus não aparecia. Certamente eles foram montar a barraca para passar a noite. O pôr do sol já se aproximava, Jesus não aparecia. Então Maria e José saíram entre os conhecidos e parentes procurando Jesus, e todos disseram a mesma coisa: a gente não o viu durante momento nenhum do dia da viagem. Imagine o desespero. Um garotinho de 12 anos que vivia numa cidadezinha pequena, de repente vai à capital do seu país pela primeira vez e está o dia inteiro sozinho lá na cidade grande, enquanto os pais imaginavam que Jesus estivesse com eles, e eles constatam que Jesus não estava. Bom, a primeira aplicação espiritual que eu gostaria de fazer para nós aqui hoje é essa: é possível pensar que está com Jesus e na verdade não está. Espiritualmente falando, é possível que o ser humano viva iludido quanto à sua real condição diante de Deus. No caso de Maria e José aqui é uma história literal, vocês estão entendendo? Eles pensaram que Jesus estivesse com eles, mas Jesus não estava. Então, trazendo agora para o sentido espiritual, é possível a gente pensar que a gente está com Jesus e não está. De acordo com o IBGE, último censo, 87% dos brasileiros se apresentam como cristãos. Imagine, quase toda a população brasileira se diz cristã. Se a gente sair por aí perguntando se as pessoas creem em Deus, a maioria vai dizer que sim. Claro que tem aqueles que não creem, mas a maioria diz que sim. Quem é Deus para você? Deus é o Criador. E Deus é bom ou é ruim? Claro que Deus é bom. Mas será que todos esses que dizem crer em Deus, de fato vivem pela fé com Deus, andam nos caminhos de Deus? No Evangelho de João, capítulo 15, verso 14, Jesus diz assim: vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes mando, o que eu lhes ordeno. E aí no capítulo 14, verso 15 de João também, Jesus diz assim: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. É possível o ser humano viver iludido quanto à sua real condição espiritual. É possível a gente pensar que está com Deus e na verdade não está. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Maria e José, certamente durante o dia eles se lembraram de Jesus. Claro que sim, eles eram pais super responsáveis e amorosos. Mas eles não se preocuparam tanto durante o dia, porque no pensamento deles era assim: a gente não está vendo ele, mas ele está perto da gente, nós estamos perto dele, estamos indo todos na mesma direção, lá na frente a gente vai se encontrar no mesmo lugar. Você já ouviu dizer que todos os caminhos levam a Deus? Cuidado com isso. Jesus diz que existem apenas dois caminhos. Ele diz que um tem uma porta estreita e o caminho é apertado.
O outro caminho tem uma porta larga e é espaçoso. O caminho da porta estreita e o caminho que é apertado, Jesus diz, leva para a vida, mas a porta larga e caminho espaçoso levam para a morte. Então cuidado com essa ideia de que todo caminho leva a Deus. Provérbios 14, verso 12, está escrito assim: há caminho que ao ser humano parece direito, mas no final são caminhos de morte. Veja, caminhos de morte que parecem caminhos de vida. Cuidado com essa ideia de que todo caminho leva a Deus. Isso é uma ilusão. Sendo mais específico ainda, isso é uma mentira. Essa ideia de que não, se todo mundo está falando de Deus, está todo mundo indo para o mesmo lugar, lá a gente se encontra com Ele, vai estar todo mundo na boa. Cuidado com isso. Há caminhos de morte nesse mundo que parecem caminhos de vida. Eu já tive a oportunidade ao longo do meu ministério de batizar pessoas que com sinceridade queriam encontrar Deus, mas foram em lugares onde o nome de Deus é apresentado, porém a palavra de Deus é completamente ignorada. Não se iluda com essa ideia de que todo caminho leva a Deus. Bom, quando Maria e José, no final daquele primeiro dia de viagem, constataram que estavam sem Jesus, eu imagino a dor que sentiram. E ainda mais que eles sabiam, ainda que não tinham assim uma compreensão tão profunda, porque havia muitas coisas sobre Jesus que eles não entendiam ainda. Mas é claro que eles já tinham compreensão, até porque o anjo, quando visitou Maria para anunciar a gestação dela, e também falou com José, o anjo deixou claro que Jesus era o Filho de Deus. Então Maria e José tinham consciência da grandeza da responsabilidade ao criarem esse menino. E eu fico pensando, quando eles entenderam que eles não estavam com Jesus, que Jesus certamente havia ficado sozinho em Jerusalém, os pais se apavoraram, tremeram, doeu, eles sofreram com isso. E o texto diz que eles decidiram voltar a Jerusalém à procura dele. Talvez tenham voltado à noite mesmo, sozinhos, porque eles precisavam encontrar o filho que eles imaginavam estar perdido. Eu não sei se alguém aqui já teve essa situação difícil de perder um filho. Eu já vivi uma situação assim, já tive um sentimento assim, dói, é muito ruim. Aqui tem uma outra lição espiritual para nós. Quando você descobre a verdade bíblica, muitas vezes a palavra de Deus se contrasta ou se confronta com sua realidade espiritual. Eu me lembro quando o Evangelho chegou à minha casa, eu só tinha 10 anos de idade. Nós éramos uma família cristã, mas não tínhamos costume de ir à igreja, de ler a Bíblia. O nosso conhecimento do Evangelho era muito raso, muito superficial. Mas quando alguns irmãos adventistas começaram a nos ensinar a Bíblia em casa, eu me lembro dos meus pais dizendo assim: mas como isso está na Bíblia aqui? E eles liam, e eles diziam assim: mas a gente foi criado na igreja e nunca leu isso, nunca entendeu isso. E outras coisas que nós descobríamos, que os meus pais descobriram que eles faziam, que a Bíblia condena. Então eles disseram: mas como assim nós passamos tantos anos enganados, tantos anos iludidos, tantos anos na ignorância? E eu percebia que doía para o meu pai, para a minha mãe, quando eles percebiam isso. Doeu para Maria e José quando eles caíram, como se diz na linguagem popular, quando eles caíram na real, quando eles entenderam que eles estavam com Jesus. Doeu, assim que eles estavam sem Jesus. Assim também é no sentido espiritual. Quando você começa a estudar a Bíblia e descobre verdades bíblicas que você não conhecia, que você não seguia, e talvez algumas coisas que a Bíblia até condena, reprova, mas você fazia, isso dói. Mas ouça isso: é melhor sofrer com a verdade do que viver iludido pela mentira. Vou repetir: é preferível sofrer com a verdade a viver iludido pela mentira.
Se algum de vocês aqui está vivendo essa realidade, está descobrindo novas verdades bíblicas que você não conhecia, isso lhe traz alguma preocupação, alguma tristeza, ou algum arrependimento pelo passado, como viveu, ei, conforte-se pensando assim: essa é a dor do crescimento. Eu me lembro, uma das minhas filhas, certa vez, quando nós morávamos lá em Belém, no Pará, ela começou a reclamar de muitas dores nas pernas, e nós levamos ao médico, ortopedista, e ao médico, e a outro especialista, e no final das contas, a conclusão dos médicos era assim: isso é a dor do crescimento, espera que vai passar. Crescer dói, mas é importante. Foi difícil para Maria e José quando descobriram que passaram o dia inteiro iludidos, mas que sabedoria, que iniciativa adequada, apropriada, quando eles pensaram assim: temos que voltar a Jerusalém à procura dele. E foram, procuraram o filho. Agora um detalhe: o texto que nós lemos diz que eles gastaram quanto tempo para achar Jesus? Quanto tempo? 3 dias. Ora, por que foi tão difícil? Sabe que no sentido espiritual também, para algumas pessoas, demora um pouco de achar Jesus? Isso porque muitos procuram em lugares errados. Como eu disse, nem todo lugar onde o nome de Deus é apresentado é de fato um lugar onde Deus está. É obra de Deus. Cuidado. Há caminhos de morte que parecem caminhos de vida. Maria e José gastaram 3 dias procurando Jesus. Imagine a dor, a preocupação, o desespero desses pais, até que eles decidiram ir ao templo. Se eles tivessem chegado a Jerusalém, ido direto ao templo, eles teriam achado logo Jesus. Mas eles foram procurando em outros lugares, até que no 3º dia, já famintos, exaustos, cansados, desesperados, eles decidem ir ao templo. E quando eles chegam ao templo, olha o menino lá, e o menino está dando um show de conhecimento bíblico. O menino está falando de Deus, do reino de Deus, das coisas espirituais, das sagradas escrituras, para homens idosos que eram considerados doutores da lei, homens sábios, teólogos da época, admirados por todos. O menino está dando respostas que os senhores de idade, doutores da lei, estão impressionados com a sabedoria dele. E Maria e José ficam maravilhados quando veem o menino, e é claro, muito felizes. Toda a luta por encontrá-lo foi compensada pela alegria de vê-lo, de estar com ele de novo. Se as verdades bíblicas machucarem você, por te fazerem cair na real, lembre-se, essa é a dor do crescimento. Ela é necessária para crescer. Não tenha medo. Faça como Maria e José, persevere em buscá-lo até encontrá-lo. E quando você encontrá-lo, você vai ver que toda a busca é compensada por esse encontro maravilhoso. Não há nada mais precioso na vida, eu já disse isso aqui e repito, do que conhecer a Deus e amá-lo, e pela fé conviver com o Senhor. Oh, eu não tenho dúvida quanto a isso. Não significa que os que andam com Deus pela fé vivem num mar de rosas nesse mundo, claro que não. Todos os seres humanos pecadores vivendo nesse mundo de pecado, estamos sujeitos a tristezas, a reveses, a sofrimentos, a perdas. Todos nós muitas vezes nos deparamos com perguntas para as quais nós não temos resposta, mesmo aqueles que estudam a Bíblia e confiam em Deus, mas ainda assim vale a pena perseverar em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém. O Senhor jamais decepciona aqueles que o buscam e perseveram em buscá-lo com sinceridade. Depois de 3 dias, Maria e José encontraram Jesus. Como eu disse, quando eu era garoto, o Evangelho chegou à minha casa. E eu louvo a Deus porque meus pais, ainda que tenham sido confrontados por verdades bíblicas que eles não conheciam,
eles tiveram a humildade de aceitá-las e decidiram vivê-las. E por isso que eu me tornei um pastor, pela influência dos meus pais. Quando o Evangelho chegou à nossa casa, eles podiam ter desprezado. E talvez eu e meus irmãos, nós somos 5, nós não teríamos tido a oportunidade de conhecer e seguir o Evangelho. Mas os meus pais foram humildes, aceitaram as mensagens, ainda que estas muitas vezes os reprovavam, e eles decidiram segui-las. E eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém, Senhor. Como tem sido a sua experiência com Deus? Quando você pensa na sua vida, será que você de fato está entre aqueles que pensam que estão com Jesus e não estão? Ou de fato você tem andado com fidelidade nos caminhos do Senhor? E para andar com fidelidade nos caminhos do Senhor, é preciso conhecer os caminhos do Senhor. E para conhecer os caminhos do Senhor, a gente precisa ter a iniciativa, a humildade, a determinação de estudar a palavra do Senhor. O pastor vem aqui e explica a Bíblia para você, mas você deve ter sua própria Bíblia, estudá-la e conferir o que a igreja ensina, para ver se de fato está de acordo com as Escrituras Sagradas. Porque a todos nós é dado o privilégio de conhecer a palavra de Deus. É verdade que nos ajudamos uns aos outros a entendê-la com oração, com estudo, mas cada um de nós deve examinar as Escrituras para conhecermos o caminho de Deus e seguirmos por esse caminho. O tempo ia passando. Quanto mais Maria e José viajavam para Nazaré, mais longe de Jesus eles estavam ficando. O tempo está passando também para mim e para você. Os que são mais jovens talvez não perceberam isso ainda, mas quem já está com os cabelinhos grisalhos sabe que o tempo passa e passa rápido. O tempo está passando para você e para mim. Com o passar do tempo, nós estamos ficando mais longe de Jesus ou estamos voltando a Jerusalém à procura dele? Qual tem sido nossa atitude? Distanciamento ou aproximação? Eu creio que você queira se aproximar. Até por isso você está aqui. Você sabe que veio aqui para um culto religioso, para um culto de louvor a Deus, estudo de sua palavra. Isso me faz crer que você, assim como Maria e José, está decidido a voltar a Jerusalém à procura dele. Continue, persevere. Você verá que a alegria do encontro compensa todo o esforço da procura. Eu morava em Itabuna, no sul da Bahia, e fui realizar uma semana de pregações numa igreja de um amigo meu que era pastor em Salvador. E eu visitava os irmãos da igreja durante o dia com ele, e à noite pregava na igreja dele. Mas houve um dia da semana, se eu não me engano era uma quinta-feira, que eu combinei com ele que eu iria dar atenção para minha esposa e minhas filhas, que na época eram pequenininhas. Eu tenho 2 filhas, 2 menininhas, por sinal são muito lindas, tiveram quem puxar, não é verdade? E a minha menininha mais nova tem 32 anos e a mais velha tem 34. Já estão meio velhinhos, por sinal as 2 estão casadas, e a mais nova tem um filhinho, o Caio, que é o meu netinho, coisinha mais fofa do mundo. Bom, mas deixa essa parte. Elas eram pequenininhas, uma devia ter no máximo 2 anos e a outra tinha 4. Nós fomos lá para Salvador passar essa semana juntos, e eu pregava na igreja, e durante o dia visitava os membros da igreja com meu colega pastor. Mas um dia eu reservei para estar com minha esposa e minhas filhas, e nós fomos passear em Salvador. Nós não tínhamos morado lá ainda, depois fomos morar. Minha esposa conhecia pouco a cidade, então eu fui em alguns pontos turísticos com ela e com as meninas. A minha esposa cuidava da mais velha, a Kathleen, que era mais assim, sossegada, e eu ficava cuidando da Kevin, a mais novinha, que acho que não tinha 2 anos ainda. Ela era muito sapequinha assim. E realmente assim,
ela chamava a atenção por ser uma garotinha muito bonita. E naqueles dias em Salvador aconteceu uma coisa assim absurda, quase que inacreditável. Sequestraram uma criança num shopping e alguns dias depois ligaram para a casa dos pais, dizendo que a menina estava no mesmo lugar de onde ela foi tirada. E quando os pais foram, de fato a menina estava lá, mas eles tinham retirado alguns órgãos da criança. Imagine que coisa macabra. Então eu fui passear com a minha esposa e com as meninas, mas a gente de olho. Eu falei: Zena, você cuida da Kevin e eu fico de olho na Kevin. E aí muitas vezes eu ficava com ela no colo, às vezes eu deixava solta assim, andando um pouquinho, mas sempre de olho nela. Num determinado momento nós estávamos na parte alta da cidade alta de Salvador e íamos descer o elevador Lacerda, né, que é um ponto turístico, para ir ao mercado modelo comprar algum artesanato. Quando nós entramos assim no corredor lá que dá acesso ao elevador, logo nós vimos que a fila não andava. Aí alguém disse que estava faltando energia elétrica, o elevador estava parado. Nós pensamos em desistir, mas alguém disse: não, quando acontece isso aqui, rapidinho volta. E nós ficamos ali na fila, no corredor, esperando a energia voltar para descer no elevador. E o ambiente foi ficando cada vez mais cheio de gente. E Salvador é uma cidade assim, claro, muito grande e com mistura de gente. Gente muito ocupada, atarefada, e outros parecem que não sabem, estão meio perdidos na vida, não trabalham, enfim. É uma mistura de gente assim que às vezes até assusta um pouco em alguns momentos. E eu sei que o ambiente foi ficando muito cheio, muito carregado, e a minha esposa com a mais velha, eu ali de olho na mais nova, mas em algum momento assim eu me distraí um pouco. E aí a energia voltou, e todo mundo se organizou na fila, e eu já fui logo garantindo o meu lugar na fila, e a minha esposa vinha atrás. E aí quando eu já havia dado assim uns 4 ou 5 passos para frente, foi que eu me lembrei da minha filha. E eu tomei um susto, falei: meu Deus, cadê a menina? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu me lembro que eu até abaixei assim um pouco para olhar debaixo, assim entre as pernas das pessoas. Eu não a vi, mas me deu um pânico assim tão grande. E eu me lembro que eu evitava olhar para trás para minha esposa não perceber que eu tinha perdido minha filha mais nova. Até que eu olhei para trás, eu não resisti, eu disse assim: Zena, cadê Kevin? Ela falou: ué, tá aí. E quando eu olhei, a menina estava bem aqui no meu braço, na boa, me olhando assim, talvez pensando assim: tadinho, meu pai é meio atrapalhado. A menina estava no meu braço e eu não vi. E aí o povo riu muito, até porque o pessoal de Salvador é bem à vontade assim. O pessoal gosta de uma boa brincadeira. Eles notaram o que tinha acontecido e o povo ria, mas não conseguia rir. O que eu queria era chorar de primeiro desespero, depois de alegria. E eu me lembro que eu apertei minha filha assim contra o meu peito e falei: oh Deus, obrigado, achei. Na verdade, quem estava perdido não era ela que estava perdida, era eu que estava perdido, porque a menina estava ali o tempo todo. Trazendo para o aspecto espiritual, em nome de Jesus, acredite no que eu estou dizendo para você. Jesus está mais perto de você do que você imagina. Não é Jesus que está perdido, é você que se perde quando não consegue ver, quando não consegue perceber. Vamos pedir a Deus, irmãos, que abra nossos olhos no sentido espiritual, para que a gente entenda que o Senhor está perto da gente. Muitas vezes o Senhor está olhando para nós como minha filhinha talvez olhou e pensando assim: o que está acontecendo? Para quem viver assim nesse desespero, se eu estou aqui, ei, apenas pare, olhe, escute, eu estou aqui. Jesus está pertinho de você, e tanto é que de alguma maneira Ele tocou o seu coração para que você estivesse aqui hoje. Abrace-o, sinta a sua presença e não tenha medo dele, mesmo que talvez ele lhe diga algumas coisas que você tem feito que não são boas, e lhe ensine outras que talvez você já viveu tanto tempo e não tinha aprendido ainda.
esteja aberto para o crescimento, mesmo que isso doa. O objetivo do Senhor é sempre o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, Senhor. Eu pedi o quarteto para cantar agora uma música que não é antiga, é uma das músicas aí dos últimos anos desse grupo musical. E essa canção nos traz a certeza de que, apesar dos momentos difíceis da vida, e muitas vezes nós ficamos assim com o coração pesaroso, com a mente cansada pelos problemas e dificuldades, nós não precisamos desanimar, porque o nosso Deus é capaz de nos dar um novo coração, ou seja, nos dá uma nova mentalidade, nos dá uma nova perspectiva de existência. Quando você tem a humildade de buscar a palavra de Deus e procura alinhar sua vida de acordo com as verdades bíblicas, Deus é capaz de reorganizar a sua vida, de lhe dar uma nova mentalidade, uma nova esperança, um novo direcionamento. Você só precisa confiar nele e perseverar nele. Antes do quarteto cantar, eu só queria fazer um pedido a você que recebeu esse cartãozinho aqui que nós entregamos. Você que é nosso convidado, nossa convidada, que tal se agora, durante essa música, você orar a Deus nos seus pensamentos, dizendo assim: Senhor, alguma coisa que eu ainda não marquei aqui que eu devia ter marcado? É provável que você pediu para a gente orar por você, que é a primeira opção que está aqui, e saiba que nós oramos com muito prazer, mas a gente pode fazer mais. Se você desejar uma visita, uma pessoa querida de Deus será enviada para visitar você e sua família. Se você deseja estudar mais a Bíblia, diga que você quer estudar. Muitas coisas que eu sei do Evangelho foram pessoas bondosas que me ensinaram. A igreja existe para isso, para que nós nos ajudemos uns aos outros. Tenha a humildade de dizer que você quer estudar e conhecer mais a palavra de Deus. E se você já tem estudado, compreendido e sabe que Deus está lhe chamando, marque que você quer se batizar, não tenha receio. Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Claro que não é o batismo que salva, é Jesus quem salva por crermos nele. Mas todos os salvos devem ser batizados como marca de sua aceitação da palavra de Deus. Então agora, durante a música, você marca as opções que estão aqui, e se tem algo mais, você pode escrever no verso. Mas ore a Deus primeiro e diga: Senhor, o que eu devo marcar? E depois nós vamos recolher todos os cartões e já vamos orar por vocês e por sua família hoje. Vamos ouvir essa linda canção.
e sua bênção para vencer. A limitação de Deus acontece quando o nosso coração se fecha para Ele. Ele respeita a nossa decisão, porque Ele nos criou como agentes morais livres. Ele nos criou com liberdade de escolha. Se você não quer Deus, Deus respeita a sua escolha. Mas quando você o quer, e isso é tudo que Ele mais quer, então o seu encontro com Ele se torna real. E Ele está livre para agir na sua vida, para lhe abençoar. Eu pedi aos amigos que entregaram os cartões que não recolhessem por uma simples razão. O quarteto e eu queremos receber o seu cartão das suas mãos. Já entendeu, não é? Eu estou convidando você para vir aqui, trazer o seu cartão e já ficar aqui perto da gente, para nós termos o prazer de orar por você e sua família, tendo você aqui pertinho. Topa? Vem? Traga então aqui, por favor, não tenha receio. Você que tem o seu cartãozinho aí na mão, vem até aqui em nome de Jesus. Traga aqui o seu cartão, entregue para a gente e nós recebemos aqui com muito carinho. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. Venham aqui, uma salva de palmas carinhosa para eles. Todos que estão vindo aqui. Vocês podem vir mais para cá, podem ficar aqui pertinho. Podem ficar bem pertinho, para que os outros também possam ir descendo. Os amigos vão ajudando a recolher aqui nas extremidades também. Venham por gentileza, olha quanta gente, que lindo, Deus seja louvado. Isso, Deus abençoe. Podem vir, podem descer, podem aproximar mais um pouquinho, para dar para todos virem. Podem vir mais para cá, venham, não tenham receio não, venham para cá. Olha quanta gente, que lindo, que noite abençoada. Vocês são filhinhos e filhinhas, preciosos aos olhos do Pai. Não se esqueça que você está sendo chamado porque você é amado. Você está sendo chamada porque você é amada. Não é verdade quando dizem que nós existimos por acaso. Acredite, essa é uma grande mentira. Nós não somos filhos sem pai. Nós existimos porque um ser superior, infinitamente poderoso, criativo e bondoso, Ele decidiu nos criar e criou o universo. E esse Deus bendito, Ele nos ama profundamente. E ainda que nós tenhamos que enfrentar a morte, se Jesus não vier ainda em nossos dias, nem a morte pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A sepultura não é a morada definitiva para aqueles que confiam em Deus. Pelo contrário, nossa morada definitiva é na casa do nosso Pai, quando Ele fizer novas todas as coisas conforme a sua promessa. Deus seja louvado. Parabéns por sua iniciativa de vir aqui hoje e pela sua humildade de preencher esse cartãozinho dizendo que você quer ser ajudado na sua caminhada com Deus. Eu penso que alguns às vezes até sentem vontade de fazer isso, mas têm receio. Mas eu parabenizo vocês por essa atitude, que é simples, mas é significativa. Isso aqui revela um coração aberto para Deus. E como eu disse, tudo que Deus precisa para nos abençoar é que a porta de nossa vida esteja aberta para Ele. Se a porta estiver aberta, Ele entra. E quando Ele entra, Ele sabe dar sentido à vida humana. Louvado seja o Senhor. Deus os abençoe. Sempre que puderem, não posso deixar de fazer esse convite. Sempre que puderem, assistam a gente na TV Novo Tempo, ouçam na Rádio Novo Tempo, os nossos programas na internet. E um outro convite também especial. Quando puderem, visitem uma igreja adventista do sétimo dia, que é a nossa igreja. Igreja não salva ninguém, nem adventista, nem católica, nem assembleia, nem batista. A salvação está em Jesus. Mas Deus criou a igreja para a gente se ajudar uns aos outros.
A igreja é criada por Deus para ser uma influência positiva na vida dos seus filhos e para que unidos e organizados nós alcancemos outros. Então, sempre que puderem, visitem uma das nossas igrejas. Vá à igreja e vamos juntos buscar a Deus. Deus os abençoe. Posso pedir aos irmãos para se levantarem? Agora eu vou fazer uma oração. Em seguida o quarteto vai fazer uma oração cantada, que é uma bênção que nós desejamos de Deus para vocês. Tá bem? Vamos orar juntos? Pai querido, Senhor, ao segurar todos esses cartões nas minhas mãos, eu sei, Pai, que todos os nomes que estão escritos aqui são nomes de pessoas conhecidas e amadas pelo Senhor. Amém. E nessa hora, Pai, nós queremos entregar todas elas nas Tuas preciosas mãos. Teus filhinhos e filhinhas, Pai, que atenderam o convite para estar aqui hoje e tiveram a humildade de preencher esses cartões. Ó Deus, abraça cada um deles. Que eles voltem para casa hoje com a certeza do Teu amor, Senhor. Que eles voltem para casa com a certeza de que não há nada mais precioso na vida do que amar Jesus, conhecê-lo e segui-lo. Amém. Que a luz de Tua palavra cada dia mais ilumine os caminhos deles, para que eles tenham uma vida com propósito, sabendo de onde vieram, onde estão e para onde vão. Abençoa-os, Pai, e a família de cada um deles, e abençoa a Tua igreja aqui representada, tanto dessa cidade como das cidades próximas. Ó Deus, abençoa o Teu povo nessa região, para que Tua igreja permaneça viva, vivendo em santidade, em unidade e anunciando Tua palavra. E que a paz do céu, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e que o Espírito constantemente nos dê a fé para amar o Rei que breve virá, logo o Senhor virá nos buscar. Amém. Que o Senhor abençoe todos vocês. Para a gente terminar, como costumamos concluir o programa Voz da Profecia na TV Novo Tempo, não se esqueçam do que nós cantamos e pregamos, porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, um beijo no coração de todos.